Beleza. Obrigada. Acho que eu já consegui me localizar aqui. Deixa eu voltar aqui, vou fechar aqui. Beleza. Ó, então, só recapitulando, tá? Deixa eu voltar aqui do início. Então, assim, ó, quero anunciar para público quente. Para eu ter certeza que eu vou impactar aquelas pessoas, o Advantage precisa estar desativado. Para essa opção ficar desativado, não basta vir somente. Opa, calma aí. Não basta eu vir somente aqui e clicar em limitar mais o alcance dos anúncios, porque se eu clicar só ali, ele não vai desativar do jeito que eu gostaria. Para isso aqui mudar, ó, eu tenho que vir em idade, desmarcar essa caixinha. Aí sim. Aí eu tenho certeza que eu vou impactar o meu público quente. Tá bom? E aí, para eu adicionar o meu público quente aqui dentro dessa campanha, eu vou vir aqui, ó, em públicos personalizados. Tá bom? Então, quando eu clico aqui, ele vai aparecer os públicos que eu já tenho criados, né? Se eu vim aqui, principalmente nessa aba de público personalizado, eu consigo puxar os que eu já criei. E esse público quente, eu não preciso colocar necessariamente um público só, assim, eu quero só aparecer para envolvimento dos últimos 14 dias. Eu posso criar um combo de pessoas que estão me vendo, tá? Então, por exemplo, eu posso colocar quem se envolveu com o meu Instagram. Eu posso colocar também quem assistiu ali 75% dos meus vídeos. Eu posso colocar quem salvou alguma publicação minha em um determinado período, tá bom? Caso se você não tiver nenhum público criado dentro da sua Meta Ads, quando você clicar aqui, ó, provavelmente não vai aparecer nada, tá? E se isso acontecer com você, o que que você faz? Você vai clicar aqui ó, nessa opção de criar novo. Você vai selecionar público personalizado e aqui, ó, aparece todas as possibilidades de públicos que eu posso criar, né? Eu posso criar um público de um site, eu posso criar um público de pessoas do meu perfil do Instagram. Nesse caso aqui, eu vou pegar a galera do perfil do Instagram, vou clicar em avançar. Aqui em origem, eu consigo selecionar qual é a conta do Instagram que eu quero extrair essa audiência. Então, você vai selecionar a conta de vocês. E nessa caixinha de eventos, eu vou colocar qual é o tipo de público do Instagram que eu quero criar. Tá? Depois vocês podem entrar aqui e ver com calma cada uma das opções, mas são muitas possibilidades. Eu consigo criar o público de quem começou a seguir a minha conta profissional, eu consigo criar de pessoas que interagiram com essa conta, pessoas que só visitaram o perfil, necessariamente elas não seguiram ainda, pessoas que enviaram uma mensagem, pessoas que salvaram qualquer post. Tá? Normalmente a gente usa essa segunda opção, porque essa segunda opção, ela já faz um compilado, né? De quem comentou, de quem deslizou no carrossel, de quem tocou em algum botão de compartilhar, tá? Aí a gente deixa ela. Aí aqui a gente consegue também colocar qual é a retenção desse público, ok? Então, normalmente a gente coloca ali entre 30 a 90 dias. O que vai determinar se você vai colocar 30 ou 90 dias? Se você tem um público do Instagram ali uns 10 mil seguidores, um público menor, você pode aumentar essa retenção do público. Porque aí você pega de uma faixa maior, então você vai ter mais pessoas dentro desse público. Se você tem um Instagram, 80 mil seguidores, 100 mil seguidores, às vezes você pode testar uma retenção menor, né? Por exemplo, 30 dias. Como eu tenho uma grande audiência, naquela caixinha de 30 dias, eu sei que vai ter muita gente, tá? Então a gente pode fazer essa análise também do tamanho da audiência para ter uma noção melhor de qual vai ser essa retenção que eu quero alcançar. Tá? Normalmente o público de 60 dias ele funciona muito bem. E aí eu venho aqui, vou dar um nome para esse público, né? IG de Instagram, eu coloco envolvimento para eu saber do que se trata, e aí eu posso colocar aqui a retenção do público. Tá? E a gente gosta de colocar esses nomes de uma forma que eu bato o olho e eu sei do que se trata, de onde é esse público, qual é a retenção dele, qual é o tipo, tá bom? Então isso é importante. Então, estou criando aqui o meu público. Se eu quiser criar um público de pessoas que assistiram o meu vídeo do meu Instagram e eu não tenho criado ainda, o que eu faço? Eu clico aqui de novo em criar novo, público personalizado. Aí eu venho aqui, ó, nessa categoria de vídeo, e aí eu consigo selecionar qual é o tipo de engajamento que eu quero. Eu quero criar um público que assistiu 25% dos meus vídeos, 50%, 75% ou até 95%, tá? E o que vai determinar se vocês vão criar um de 95% ou um de 25%? Vai ser o tamanho do vídeo, tá? Se você costuma postar reels muito rapidinhos, de 30 segundos, por exemplo,
faz mais sentido você pegar 75% ou 95%, já que é um conteúdo curtinho. Se o seu vídeo no Instagram ele já tem ali seus 2 minutos de duração, você pode pegar 50%. É uma boa fatia. Se você tem um conteúdo longo, né, 10 minutos, aí você pode pegar aqui, ó, quem viu, 25%, tá? No caso, eu considerar que eu fiz um Reels ali de 1 minuto e meio, então eu vou pegar a galera que assistiu 50%. Aí depois eu clico aqui, ó, em selecionar vídeos, aí eu vou selecionar se eu quero pegar da página do Facebook ou da conta do Instagram. Aí ele vai puxar aqui a minha conta do Instagram, tá? Para ele puxar aqui a minha conta certinha, a conta do Instagram ela já tem que estar vinculada à sua BM, tá? Que é essa plataforma que a gente está usando. E aí já tem aula gravada mostrando como é que vocês fazem essas configurações, caso vocês não tenham feito ainda, ok? E aqui ó, eu consigo selecionar quais são os vídeos que eu quero que ele coloque dentro dessa caixinha desse público. Né? Então eu seleciono os que eu quero, aí depois eu clico aqui em cima, mudo de página, seleciono mais vídeos, aí eu vou selecionando, tá bom? Aí depois é só apertar em confirmar, porque aí ele cria o público e já adiciona direto aqui dentro dessa caixinha de públicos personalizados, tá bom? Então, assim, públicos personalizados, vocês vão criar um combo. Ainda mais se você é uma pessoa que está começando no perpétuo, tem uma audiência do público quente e não tem muito orçamento assim para começar de uma vez. Aí você pode compilar esses seus micro públicos quentes, tá bom? Aí, beleza, aqui eu coloquei público quente, já selecionei. Aí aqui, ó, coloquei o meu anúncio 1, vai ser esse aqui, vai ser o de prontidão, que eu vou colocar aqui dentro. Aí esse aqui vai ser o anúncio 2, que vai ser de urgência oculta. E aí eu vou colocar também o anúncio 3, que vai ser de oportunidade. Quando eu falo prontidão, urgência oculta, oportunidade, é o momento que o meu lead ele está. Então, prontidão é a pessoa que ela já tem consciência do problema que ela tem e ela já tem consciência da solução também. Qual solução que ela precisa para resolver aquele problema? Tá? Urgência oculta é a pessoa que ela tem consciência do problema, mas ela não tem clareza ainda da solução que ela vai usar. Tá? E oportunidade é a pessoa que ela não tem consciência nem do problema e nem da solução. Então você vem às vezes com um anúncio vendendo uma ideia para ela, falando algo que ela nunca tinha parado para reparar, para perceber, entendeu? E aí essa campanha a gente pode fazer a combinação desses 3 tipos de anúncios. Aí, nesse exemplo aqui eu já criei o meu público quente. Para eu criar o meu público frio, o que eu faço? Eu venho aqui ó, nos 3 pontinhos a nível de público e eu vou clicar em duplicar rapidamente. Quando eu faço isso, ó, ele duplica o meu público e já duplica também os anúncios que estavam lá dentro. Como os anúncios que eu vou rodar no público frio são os mesmos do público quente, eu não preciso mexer nos anúncios. A única coisa que eu vou alterar aqui vai ser para colocar o meu público frio. Então eu venho aqui onde está escrito esse público quente cópia, apago esse nome cópia, coloco o público frio. E aqui, ó, eu venho aqui na parte de públicos. Quando eu dupliquei, eu já dupliquei, eu deixei ativada aquela opção, né? Que ele já apareceu para mim. Você quer ativar o Advantage? Aí estava marcado, deixei marcada e já ficou assim, tá? Mas eu venho aqui, ó, tiro esses públicos quentes, porque eu já tô anunciando para essa galera no conjunto de anúncio anterior. E para adicionar o público frio, eu venho aqui nessa caixinha de direcionamento detalhado, tá? É aqui eu vou colocar até 5 interesses. Fiz isso, já configurei o meu público quente e o meu público frio, porque uma vez que eu duplico o meu público quente, todas as configurações que eu fiz aqui dentro, em relação ao pixel, o evento de conversão, ele duplica tudo igual, tá? Então, ó, criei uma campanha de vendas com 2 conjuntos de anúncios, tá? Então, beleza, já dei esse exemplo aqui para vocês. E aí, vamos supor que eu já sou uma pessoa que eu tenho uma audiência maior, eu já tenho ali 50 mil seguidores, já fiz picos de vendas, já tenho uma lista de leads considerável. Né? O que eu faço para impactar essas pessoas? Ao invés de eu ter só 2 conjuntos de anúncios, o que eu posso fazer? Eu posso ter uma campanha, e essa campanha ela vai ter mais conjuntos de anúncios. E aí, dentro desses conjuntos de anúncios, eu vou separar eles por temperatura. Exemplo, no meu conjunto de anúncio 1, eu posso colocar o meu público super hot. Né? Então, é o meu público que se envolveu com o meu Instagram nos últimos 14 dias, que fez tudo nos últimos 14 dias. O público de hot pode ser a galera que já participou dos meus eventos de picos de vendas passado, pode ser a galera que já baixou alguma isca minha, pode ser a galera que assistiu os meus vídeos do Instagram nos últimos 90 dias.
entendeu? Então é literalmente a gente imaginar um termômetro. Quanto mais recente for o envolvimento dessa pessoa comigo, mais quente ela é, tá? Então, quando eu falo super hot, hot, é eu falando com pessoas que me conhecem. Quando eu coloco cold e super cold, eu vou anunciar para as pessoas que nunca me viram, tá? Então, o cold, eu posso colocar ali o público de interesses, igual eu acabei de configurar, e o público super cold que eu coloquei aqui pode ser um público 100% aberto, um público onde eu não coloco segmentação nenhuma, eu deixo na mão do Facebook para ele definir ali quem é o meu público, tá? Quando a minha conta ela já tem uma inteligência, ela já tem um histórico ali de ter vendas recorrentes, a sua conta ela é inteligente para saber quem é o seu público. Então, às vezes você testar uma campanha sem nenhuma segmentação, pode ser que funcione muito bem, tá? Para pessoas que estão começando, não tem esse histórico, aí não, tá? É melhor a gente dar algum direcionamento inicial, ok? Então, o que, que mudou aqui nessa estrutura de campanha para uma audiência maior? O que mudou aqui foi a quantidade de conjuntos de anúncios, porque aqui eu dobrei, mas os anúncios que eu vou rodar em cada conjunto de anúncios vão ser os mesmos, tá? Então a diferença aqui vai ser só a quantidade de conjunto de anúncios. E aí tem dúvidas comuns relacionadas a isso, né? Até quantos conjuntos de anúncios eu posso ter em uma campanha? A gente recomenda criar até 7 conjuntos de anúncios por campanha. Mais do que isso, pode ser que a performance dela não fique tão eficiente, ok? E o que, que vai determinar se você vai ter uma campanha de 2 conjuntos de anúncios ou uma campanha com 5 conjuntos de anúncios? Vai ser o tamanho da sua audiência e o orçamento que você tem disponível também. Porque se você tem mais conjuntos, você vai ter que colocar mais dinheiro ali naquela caixinha de orçamento diário, tá? A gente recomenda colocar no orçamento diário pelo menos R$ 20 ali para cada conjunto de anúncio. Então, por exemplo, nesse exemplo aqui, da pessoa que já tem audiência e ela vai trabalhar com 2 conjuntos de anúncios, considerando que é R$ 20 para o conjunto de anúncio 1 e R$ 20 para o conjunto de anúncio 2, o orçamento diário dessa campanha deve ser R$ 40, pelo menos, tá? A gente pode colocar menos, por exemplo? Pode, mas o que, que vai acontecer? Talvez os seus resultados ele demore mais dias para aparecer, porque como você vai estar gastando menos, o Facebook vai estar entregando menos, as suas campanhas vão ter menos dados, logo a venda pode demorar mais, tá? Com mais orçamento acontece o inverso, eu tenho mais dados mostrando para mais pessoas, maior a probabilidade da venda acontecer, tá bom? E aí, nesse exemplo, por exemplo, que eu tenho 4 conjuntos de anúncios, considerando que eu vou colocar o valor mínimo aqui de R$ 20 por conjunto de anúncio, o orçamento diário dessa campanha vai ser no mínimo aqui R$ 80. Tá? Então, o que, que vai determinar essa quantidade de conjuntos? Vai ser o quê? Orçamento e tamanho do público. Beleza? Então, essa estrutura de conversão que eu acabei de apresentar para vocês é uma estrutura que a gente usa bastante. Conforme a gente vai vendendo, vai escalando, o nosso pixel ele vai ficando mais inteligente, a gente pode otimizar também essa estrutura de campanha ao longo do tempo, ok? E aí, ó, já respondendo uma dúvida comum, que muita gente não sabe o que é o pixel, né? E eu já falei de é a terceira vez que eu falo esse nome. E eu sei que muita gente tem essa dificuldade também de entender, né, o que esse pixel faz. E resumindo para vocês, o pixel ele é um código que a gente, um código que você não precisa saber nada de código, tá? Ele é um conjunto de números que eu coloco isso na minha página de vendas. E o que, que esse código faz? Tudo que acontece na minha página de vendas, toda pessoa que entra na minha página de vendas, toda pessoa que clica no botão, toda pessoa que dá o scroll na minha página, toda pessoa que vai para o checkout do meu produto, esse código ele manda essa informação de volta para o Facebook. Quando tem uma venda, essa informação ela é enviada também através do Pixel para o Facebook. E aí, com essa informação, o Meta ela consegue otimizar as minhas campanhas para mostrar os meus anúncios para pessoas mais parecidas que dispararam aquele evento de compra, por exemplo. Entendeu? Então, por isso que dentro de campanhas de vendas, o Pixel ele é essencial porque ele é a inteligência da campanha de vocês, e eu selecionar o objetivo certo de campanha, o evento de otimização também é crucial para o resultado, tá bom? Bom, com relação a essa parte de estrutura de campanhas, antes de eu ir para a próxima etapa ali da próxima fase do Perpétuo, é que se vocês ficaram com dúvidas, e se ficou claro para vocês
a lógica de criação de campanha, tá? Porque claro que os botões onde eu cliquei, vocês não vão decorar agora, tá? Depois vocês vão ter que reassistir a aula, ter ali o passo a passo, tá? Ó, a Andrea perguntou assim: o Pixel ele perde inteligência se nós ficamos alguns meses sem fazer anúncio? A inteligência do Pixel, antigamente, ela ficava armazenada em até 180 dias. Hoje em dia, a Meta já está armazenando ali por um período de 730 dias, tá bom? Então depende muito, André, do período que você ficou sem fazer anúncios nenhum, ok? Se for um período assim de vários anos, aí às vezes compensa criar um pixel do zero, porque talvez esse pixel que você tem está muito enferrujado, tá? Aí alguém perguntou assim: começar só com 3 anúncios de conversão não é muito pouco? Você pode começar com mais anúncios. Não sei o seu nome, Ed. Você colocou Ed, né? Você pode colocar mais anúncios, mas o que acontece? Para você testar mais anúncios, o que você vai fazer? Você vai duplicar a sua campanha e você vai colocar esses outros anúncios que você tem. Por campanha, a gente recomenda colocar até 3 anúncios. Se eu quero testar 9 anúncios, então eu vou criar 3 campanhas, cada um com 3 anúncios, ok? Dúvida, posso colocar mais anúncios no conjunto para a meta escolher, tipo uns 10? Entra muito na pergunta que eu coloquei. Você pode colocar, mas os testes que a gente fez, às vezes a performance ela cai. Por que ela cai? Se eu coloco muito anúncio, a meta ela não vai gastar dinheiro em todos os anúncios. E aqueles anúncios que ela não gasta dinheiro, não tem como eu concluir que aquele anúncio, por exemplo, ele não funciona, porque ele não tem dados. Se ele não tem dados, eu não consigo analisar. Tá? Por isso que a gente coloca 3 anúncios, porque a chance de eu ter dados ali de cada anúncio, ela é maior, tá bom? Ó, essa pergunta do Eduardo é muito boa. Se tem um conjunto Advantage e um Quente dentro da campanha, a tendência é o orçamento ir para o Advantage quando for CBO. É exatamente, Eduardo. Por que que tende a ir para o Advantage? Porque o Advantage é público frio, é um público gigante. Então é muito mais fácil para a Meta mostrar os seus anúncios para um público de milhões de pessoas do que pegar ali 20 mil pessoas no seu Instagram. Nesse caso, para resolver esse problema que vai aparecer, o que a gente faz? Tá? Vou mostrar aqui para vocês no gerenciador. Por exemplo, aqui, né? Eu tenho 2 conjuntos de anúncios. Vamos supor que nessa campanha, meu orçamento está a nível de campanha. E eu vou colocar aqui que eu vou investir R$ 60 por dia. Tá? Eu tô com R$ 30 ali para cada conjunto. Se eu só colocar dessa forma, talvez o Meta vai gastar R$ 58 aqui nesse público frio, porque é maior. Para isso não acontecer, o que eu faço? Eu faço a configuração do gasto mínimo. O que é essa configuração? Ela fica a nível de conjunto de anúncios. Ó, onde ela tá é nessa abinha aqui, ó, de custo e período de exibição do anúncio. Aí eu tenho essa opção aqui, ó, limite de gastos do conjunto de anúncios. Não é uma opção que chama atenção, ela tá bem escondidinha, tá? Então eu venho aqui, marco essa caixinha, mudo aqui para usar valor em real, e aqui eu vou delimitar o quanto que eu quero gastar em cada conjunto de anúncio. Assim, a meta ela não sequestra todo o meu orçamento para um conjunto específico, tá? E como é que eu calculo esse gasto mínimo? O que eu faço? Eu pego o meu orçamento diário, né? Por exemplo, R$ 60. Eu vou dividir esses R$ 60 por 2. Por que eu vou dividir por 2? Porque é como se 50% fosse o poder da meta e os outros 50% fosse o meu poder. Tá? Então, 60 dividido por 2 vai dar R$ 30. Esse número, o que eu faço agora? Eu vou dividir pelo número de conjunto de anúncios que eu vou ter na minha campanha. Então, 30 por 2 vai dar 15. Então, eu vou colocar aqui que meu orçamento mínimo vai ser R$ 15. E no público frio, o meu orçamento mínimo vai ser R$ 15. O restante da verba, eu vou falar para o Facebook, você pode gastar conforme você achar melhor, tá? Mas dessa forma, eu resolvo o problema do Facebook sequestrar a minha verba, tá bom? Deixa eu voltar aqui nas dúvidas de novo, que aí eu já respondo algumas sobre estrutura de campanha de conversão. Tá, o Marcelo perguntou, e quando a campanha não vende, isso é bom ou ruim para o algoritmo? Eu acho que para o algoritmo em si, não faz muita diferença. É ruim pra gente, né, que tá gastando ali o dinheiro e não tá vendo o retorno.
bom? Mas quando eu tenho uma campanha que está rodando e não está vendendo, eu preciso fazer ali a análise de métricas dela. Eu preciso entender quanto que essa campanha ela gastou até o momento, eu preciso olhar ali quantas pessoas clicaram no meu anúncio, qual foi o CPC desse anúncio. A gente recomenda um CPC, custo por clique no link, de até R$ 3 e um CTR de até 1%, não, acima de 1%, tá? Essas duas métricas vão indicar a performance dos meus criativos, então eu tenho que ver se eles estão performando, eu tenho que analisar a quantidade de pessoas que estão chegando na minha página de vendas e das pessoas que estão chegando na página de vendas, quantas estão avançando. Porque aí eu consigo entender, eu consigo literalmente desenhar o caminho que a pessoa faz e entender aonde é que está o meu gargalo. Uma vez que eu identifico aonde está o meu gargalo, aí eu consigo corrigir, tá bom? Mas claro que você subir uma campanha e ela começar a vender, significa que seu pixel ele vai estar aprendendo muito mais rápido, tá bom? Ah, tá, a pergunta da Sueli, né, sobre exclusão de público. Ela colocou assim: mas o público Advantage ele vai puxar público quente também. E se eu tenho que excluir o público quente do meu público Advantage? Antigamente, Sueli, a gente trabalhava com exclusão de públicos. Hoje em dia, a gente não trabalha mais, tá? Porque a gente viu que a performance das campanhas ficam melhor. Então, o público Advantage, ele vai mostrar para público quente também. Pode acontecer, mas a gente não faz exclusão. Pixel sem uso de mais de um ano precisa trocar por um novo? Um ano? Se esse Pixel ele já tem histórico de vendas, eu não trocaria ele não, tá? Eu continuaria usando ele. Se ele não tem histórico nenhum, aí é opcional. Você pode ou não pode, mas se você manter, eu não acho que vai ser um problema. A Marisa perguntou: quando usar orçamento a nível de anúncio? Quando eu quero fazer testes específicos, testes de anúncios. Aí eu quero ter mais controle de exato, né? De quanto cada conjunto de anúncio vai gastar. Aí eu costumo usar a ABO, Marisa. Nossa, tem muita pergunta aqui. Qual o critério que você usa para CBO ou ABO? O CBO é o advantage da meta. Então, eu uso a inteligência da meta dentro ali do meu orçamento. Se eu estou começando, eu priorizo o orçamento CBO. Tá? Porque vários testes que a gente fez, ainda mais dentro do fluxo, né? Pessoas que estão começando, o CBO às vezes tende a funcionar melhor. O ABO eu vou usar quando eu quero ter mais controle, quando eu quero fazer testes específicos. Mas esse momento de fazer testes específicos é uma vez que eu já consegui validar o meu produto nessa estrutura que eu acabei de apresentar para vocês. Quem está iniciando precisa saber o que é o Pixel? Sim, o Pixel ele é muito importante, Fabiola. O Pixel ele é o fofoqueiro da sua página. Tudo que acontece lá dentro, ele vai avisar para o Facebook, e aí essa informação o Facebook otimiza suas campanhas. Lá dentro das aulas, né, vocês têm aula também mostrando como é que instala o Pixel, onde pega. Bom. O Marco perguntou: não exclui público de purchase? Se você tiver um público de alunos muito grande, Marco, você pode fazer essa exclusão. Tá? Se você não tem tantos eventos assim, não precisa fazer. Beleza? Beleza. Eu vou avançar aqui para a campanha de remarketing agora, tá? Então, passei aqui a estrutura de conversão. Na estrutura do remarketing, a gente tem a estrutura básica e a gente tem a estrutura avançada. Se você tem. Se o seu público de visitantes da página de vendas ele é um público pequeno e você está no momento onde você quer ter mais controle do seu orçamento, então você vai começar com a estrutura básica, ok? E como é que é essa estrutura básica? Você vai criar uma campanha. Essa campanha, ela vai ter o objetivo de vendas, o orçamento dela vai ser a nível de campanha, ou seja, CBO. Essa campanha ela vai ter um conjunto de anúncios só. Eu vou deixar o Advantage desativado desse conjunto de anúncios, porque eu não quero que ele expanda esse público. E o público que eu vou colocar lá dentro dessa campanha vai ser o público que visitou a minha página de vendas nos últimos 30 dias e o público que visitou o checkout do meu produto nos últimos 30 dias. Então, essa campanha aqui, ó, eu só quero aparecer para essas pessoas. Eu quero reimpactar pessoas que estão em cima do muro, tá? E dentro dessa campanha, eu trabalho com anúncios diferentes da etapa de conversão.
Tá? Então, aqui na etapa de remarketing, os meus anúncios já vão ser reforçando os elementos da minha oferta. Vai ser falando de um bônus que tem dentro do meu produto, vai ser falando da garantia do meu produto, que eu tenho uma garantia ali de 30 dias. Tipo assim, a pessoa não tem risco nenhum. Se ela está em dúvida se vai funcionar ou não, ela pode entrar, ela pode experimentar, ela pode usar as ferramentas, ela pode testar o seu método. E se depois de tudo isso ela ver que não funciona para ela, e se ela pedir um reembolso, ela vai ter, sem nenhum problema. Então, quando a gente fala isso para a pessoa que está em cima do muro, a gente ganha a confiança dela. Tá? Então, é um exemplo de anúncio que funciona muito bem para o remarketing. Aí a gente pode ter um anúncio também mostrando o curso por dentro. Porque às vezes a pessoa ela não compra porque ela tem dificuldade de visualizar o que, que ela vai receber. Tá bom? Então, essa aqui é a estrutura básica. Se eu já tenho mais pessoas que estão visitando a minha página de vendas há um tempo e eu tenho mais verba para testar também, aí eu já posso seguir para a campanha avançada, tá? Então, a campanha avançada é uma campanha também, objetivo de vendas. A diferença aqui, ó, vai ser a quantidade de conjuntos de anúncios que eu vou colocar dentro dessa campanha. Porque, por exemplo, se eu tenho um volume considerável de pessoas visitando a minha página de vendas, o que, que eu posso fazer? No conjunto de anúncio 1, eu posso colocar que eu quero aparecer para quem visitou a minha página de vendas e o meu checkout nos últimos 7 dias. Então, dentro desse conjunto de anúncios, eu vou colocar aqui 3 anúncios. Vou colocar o meu anúncio de bônus, vou colocar aqui. Gente, eu tô falando, mas eu não tô compartilhando a tela, né? Poxa vida. Meu Deus! Perdão, gente. Vou compartilhar aqui agora. Agora vai dar certo, viu? Vou mostrar aqui para vocês, que aí vai ficar muito mais fácil de entender. Só voltando aqui que eu não mostrei, na estrutura básica, eu escrevi assim, ó, uma campanha, um conjunto de anúncio, aí eu coloquei aqui o público, né, que é visitantes da página de vendas nos últimos 30 dias, 3 anúncios lá dentro, tá? Na estrutura avançada, vou trabalhar com uma campanha, essa campanha vai ter 2 conjuntos de anúncios ou mais, tá bom? Então, no primeiro conjunto de anúncios, eu vou colocar pessoas que visitaram a minha página de vendas e checkout nos últimos 7 dias, e eu vou trabalhar com anúncios específicos aqui dentro. No meu segundo conjunto de anúncio, aqui era para estar escrito 2, tá? Um, mas ficou repetitivo. Aí, o que eu vou fazer? O meu público vai ser o visitantes da página de vendas e visitantes do checkout, só que aqui eu vou colocar a galera que visitou do dia 8 ao dia 15. Para essa galera, eu vou trabalhar outros estímulos de remarketing. Vou trazer um anúncio onde eu dou ênfase em um resultado de um aluno, ou trazer um outro anúncio onde eu falo do suporte do meu produto, como é que funciona, e um outro anúncio falando ali, trazendo um outro resultado, tá? E aí eu poderia ter um terceiro conjunto de anúncios, onde eu vou colocar pessoas que visitaram a minha página de vendas e checkout do dia 16 ao dia 30. E aí, dentro desse conjunto de anúncios, eu poderia trabalhar outros estímulos. Tá? Então, acho que vocês já perceberam isso dentro da estrutura do Leandro, né? Uma vez que você visitou a página de vendas, alguém aí já foi perseguido pelo remarketing do Leandro? De toda hora tá aparecendo um anúncio, de toda hora tá aparecendo alguma coisa do Leandro? Alguém foi perseguido? Até hoje eu sou perseguida, gente. Não, galera, total, sim, o Fernando, todo mundo foi perseguido. Então, essa perseguição é o que a gente chama de remarketing, tá? E quanto maior for o seu público, quanto mais orçamento você tem, aí você pode ter uma estrutura, igual eu mostrei para vocês, né? Bem dividida, para mostrar muitos estímulos para a mesma pessoa. E para a campanha de remarketing, a gente usa vendas também, Matheus. Porque eu quero venda. E aí, ó, uma outra dúvida comum. Ah, eu mando a pessoa direto para o checkout ou eu volto a pessoa para a página de vendas? Aqui, normalmente, a gente manda a pessoa de novo para a página de vendas, tá? A Valéria perguntou assim, ó, quando o anúncio ele não está performando, a gente troca ou só desliga, tá? Primeiro, você tem que ter certeza que é o anúncio que não está performando, né? As métricas estão muito ruins dos anúncios. E se não está funcionando, o que, que você faz? Você pode desativar essa campanha e você pode subir uma nova campanha com novos anúncios. Tá? Vai ser melhor do que só trocar dentro da campanha velha, que já está rodando há um tempo sem ter resultado.
Você acha que funil de quiz performa melhor do que páginas de vendas? Então, William, isso depende, tá? Alguns nichos funcionam muito bem com quiz. Normalmente, produtos de desenvolvimento pessoal, o quiz ele tende a funcionar bem. Produtos, planilhas, ferramentas que são muito objetivas, assim, da área de engenharias, produtos assim, para arquiteto, por exemplo, né? Às vezes página converte melhor, porque é um público que entra na página, ele já vê ali o que a ferramenta resolve, ele já se interessa e compra. Para desenvolvimento pessoal, como eu estou fazendo perguntas para a pessoa sobre o momento dela, sobre a dificuldade que ela tem, isso vai gerando uma identificação com a pessoa do outro lado, e a gente vai aumentando também o nível de consciência dela em relação ali aos problemas que ela tem. Então ela chega muito mais aquecida na última etapa, que é onde eu apresento ali a oferta do produto. Para um evento, qual a melhor estratégia? Um evento é um evento pago, você vai vender ingresso. Se for um evento pago de venda de ingressos, você vai subir essas campanhas com o objetivo de vendas também. Se não é um evento pago, se você só quer ali o contato da pessoa, aí o melhor objetivo vai ser o de lead. Cristiano, a métrica principal de qualquer campanha vai ser o CPA, tá? Então, o seu CPA vai ser 50% do ticket do seu produto. Se a sua campanha, ela. Bom, se for a primeira campanha, tá? Ela pode gastar ali, às vezes, o valor do produto, até duas vezes o valor do produto. Como é a primeira campanha, às vezes a meta vai precisar de mais dados. Mas se for, tipo assim, você já tem um histórico, já vendeu, e uma campanha específica, ela bateu ali o CPA do produto e não vendeu, você vai analisar as métricas secundárias para entender aonde está o gargalo. Se perceber que é criativo, desativa aquela campanha e testa nova campanha com novos criativos, tá? Ó, gente, e muito importante, perpétuo é teste de anúncios. Vocês têm que ter uma rotina de testar novos anúncios. Então, assim, a cada 10 dias, uma vez por semana, subir uma nova campanha com 3 anúncios. E aí vocês podem subir essa nova campanha com um orçamento ali baixo, né? Qual vai ser o orçamento mais baixo? Aquela estrutura mais simples. Uma campanha, um conjunto, 3 anúncios, coloca R$ 20 por dia, coloca para rodar. Coloquei para rodar, tenho essa rotina de sempre estar renovando os meus anúncios, aí eu tenho que ficar acompanhando as minhas métricas secundárias, ficar acompanhando ali o meu CPC, que é o custo por clique no link, o CTR, porque uma vez que você avalia esse CPC, você consegue identificar qual é o padrão da sua conta. Eu sei que os meus melhores criativos eles estão ali abaixo de R$ 2. Então, todo anúncio que você sobe, ele tem que atingir essa meta. Se ele não atingir essa meta, ele está pior do que os outros que você testou. Então, às vezes, você pode até meio que matar, tá? Hum, Edson, você perguntou assim, ó, meu produto é de 197, então é ideal eu já iniciar a campanha com um orçamento de R$ 100 por dia? Bom, Edson, como você vai começar ali a campanha, eu começaria com um terço do valor do produto, tá? R$ 50. Porque isso é um outro ponto interessante, tá? Tem gente que fala assim, vou colocar um orçamento muito alto para eu ter muitos dados muito rápido ou vender muito rápido. Só que lembra que a meta tem esse tempo de aprendizado. Então, independente se eu coloco muito dinheiro, às vezes ela vai gastar seu dinheiro, mas não vai vender. Então, a gente não recomenda, assim, nas primeiras campanhas, colocar um orçamento muito alto, não, tá? Trabalhar ali no meio termo. Criativo estático funciona bem? Funciona bem. Vale a pena o teste, tá? Tanto estático quanto em vídeo. Faz sentido fazer teste de conta de anúncios só se a sua conta de anúncios tiver com algum bug, tiver com um comportamento muito estranho. Mas, via de regra, não. A Vivian perguntou: fazer um único conjunto com públicos quentes indicados, mas Advantage ativado é interessante? Vivian, pode ser um teste que você vai fazer, tá? Porque como o Advantage ele vai estar ativado, ele vai começar mostrando ali para o seu público quente e vai expandir depois, tá? A gente tem vários mentorados que usam essa estrutura e funciona bem também, tá? Acho que vale a pena você testar. Carrossel pode testar também. Pode ser estático, carrossel ou vídeo. Deixa eu ver aqui. O que você entende ser um orçamento mediano para iniciar uma campanha?
Mediano é porque eu não sei o ticket do seu produto, tá? Mas mediano, tipo, R$ 50. Considerando que essa campanha vai ter um conjunto de anúncios ou até dois conjuntos de anúncios, é um bom orçamento para começar. Faz sentido fazer anúncio estático com preço? Faz sim, tá? Geralmente para produto low ticket isso funciona muito bem. Sim, Alisson, o CPM ele oscila nos primeiros dias, é super normal, tá? Às vezes até nos 3 primeiros dias ele fica muito estranho. Mas a ideia depois é ir normalizando, tá bom? Vivian, quando a sua. Eita, trava foi tudo. Se a sua campanha tá com ROI 3, mas você tenta escalar e ela para de vender, às vezes aquela campanha específica ela não suporta um orçamento muito alto. E aí, sempre que você tentar aumentar o orçamento dela, o seu CPA vai ficar muito alto. Então, o que você pode fazer? Tentar escalar de outras maneiras. Você duplicando aquela campanha, trocando os anúncios, ou duplicando aquela campanha e modificando o público, só para você conseguir escalar sem aumentar o orçamento diário daquela campanha. Ana, um produto de R$ 97 vai começar sua campanha, eu começaria ali com R$ 20, tá? Uma campanha por dia. Beleza? Vou voltar aqui. Minha tela tá compartilhada? Nem sei se. Acho que vou compartilhar de novo, só para. Então, aqui foi remarketing. Essas outras duas campanhas aqui, galera, de descoberta e relacionamento, elas vão ter o mesmo objetivo, tá? Porque tanto descoberta como relacionamento, o que eu quero é que as pessoas elas assistam o meu vídeo, tá? A principal diferença daqui vai ser o público para quem eu vou anunciar. Na etapa de descoberta, eu vou buscar anunciar para um público frio, pessoas que não me conhecem, tá? E hoje tem duas formas de a gente fazer essa etapa de descoberta. A gente pode fazer direto pelo Instagram, clicando naquele botão azul lá, turbinar, com o objetivo de visitas ao perfil. Aquilo funciona muito bem para crescer ali a base do Instagram. E a gente tem um outro tipo de campanha de descoberta, que é o Video View, que eu vou criar uma campanha. Essa campanha, o objetivo vai ser engajamento. Ela vai ser otimizada para visualização de vídeo. E aí eu posso começar essa campanha com 3 conjuntos de anúncios com público frio. E dentro de cada conjunto de anúncio, eu vou colocar um anúncio de vídeo diferente, tá? Então a estrutura aqui já é um pouco. É diferente também. Beleza? E aí o objetivo dessa campanha vai ser eu criar um público que visualizou ali 50%, 75% dos meus vídeos, porque depois eu posso pegar esse público e anunciar na etapa de vendas, tá bom? E a etapa de relacionamento, o meu objetivo também é vídeo view, né? Então eu vou subir a campanha ali com o objetivo de engajamento. O meu público aqui vai ser público quente. Eu posso começar essa campanha com um ou até 3 conjuntos de anúncios, vai depender ali da sua verba. E para cada conjunto de anúncios, eu vou colocar um anúncio de relacionamento diferente, tá bom? E aí, um ponto interessante é que esses anúncios de relacionamento, eles podem ser mais longos, tá? Vídeos de 5 minutos, vídeos de 10 minutos, um trecho de uma live, tá? Porque no relacionamento eu quero aprofundar com o meu público, né? Então eu explico mais, tá bom? No vídeo de descoberta, é vídeos curtinhos mesmo, tá? Ali até 2 minutos funcionam muito bem, porque o que eu quero é chamar a atenção rápida da pessoa, mostrar para ela que eu tenho algo para acrescentar para essa pessoa me acompanhar, tá bom? Então, essas são as estruturas que a gente usa, que são as 4 etapas do perpétuo, tá? E aí vocês vão receber esse mapa mental e, e aí eu vou. Deixa eu ver aqui, deixa eu parar minha tela. Sim, que a aula fica gravada sim. O Arnaldo perguntou assim: ele tem um produto high ticket de R$ 2.500. Quanto por dia é o ideal, tá? Considerando, Arnaldo, que para você vender, você vai ter que investir ali uns R$ 1.200. Se você investe por R$ 20 por dia, você vai demorar muito para chegar nos 1.200. Então, no seu caso, como o ticket é mais alto, você vai ter que investir ali uns R$ 100, R$ 150 por dia, tá? Para você conseguir chegar mais rápido nesse seu CPA ideal e fazer ali a primeira venda.
Alguém perguntou: "E como vocês fazem o aumento das campanhas?". Normalmente a gente duplica a campanha e troca os anúncios, tá bom? Bom, gente, daqui a pouco eu vou tirar mais dúvidas de vocês, mas antes de tirar mais dúvidas, como tem muita gente que é a primeira vez aqui no Zoom do Ladeira, e tem muita gente que tem dúvidas sobre a mentoria Fluxo, do que é. Eu sei que tem muita gente, né, que mandou mensagem querendo entender mais sobre o que tem dentro, como é que funciona, pessoas que já estão interessadas em entrar. Então eu vou explicar rapidamente como é que funciona ali a mentoria Fluxo, o que tem dentro dela, até para quem está em dúvida ficar mais ciente do que é, né, como funciona. E aí depois eu vou tirar mais algumas dúvidas de vocês, tá bom? Então assim, ó,